Bom, a gente vai agora diretamente para Brasília. Sim, vamos para a Câmara Federal nesse momento, que a gente vai ter a oportunidade agora de conversar ao vivo com o deputado federal Saulo Viana, ele que fez parte aí do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara e está acompanhando ali, obviamente, vai falar com a gente sobre o clima, como é que está o clima por lá em relação a essa análise do texto da reforma tributária. Deputado Saulo Viana, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Band News Difusora FM, tudo bem? Tudo bem, Rafael, bom dia Diene, bom dia Paula e bom dia a toda a audiência da Rádio Band News. Deputado, a gente teve a fala aí do Arthur Lira sobre essa análise que deve ser feita hoje do texto da reforma tributária. Agora há pouco, inclusive, a gente exibiu uma reportagem com falas do senhor, produzida pelo repórter Ricardo Chaves, em relação aos ataques, né? O discurso de ódio que é feito contra os benefícios, né? Aliás, não vou dizer benefícios, mas contra os dispositivos que garantem a competitividade desse modelo de desenvolvimento regional, que é a Zona Franca de Manaus. Inclusive ataques aí que foram feitos pelo governo do estado de São Paulo. Como é que está aí a situação do texto da Zona Franca de Manaus, deputado? Como é que está o clima na Câmara nesse momento para essa análise, tendo em vista a importância da defesa do nosso modelo econômico? Então, Rafael, já está pautado, né? Hoje nós vamos ter uma sessão extraordinária para iniciar a discussão da reforma tributária nesse texto que volta do Senado para a Câmara agora. Existe uma intenção grande do presidente, tanto do presidente da Câmara, Arthur Lira, como do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de que essa PEC ela possa ser promulgada até antes do final do ano, para entregar aí para o país essa reforma tributária que já é discutida há mais de 30 anos aqui no Congresso Nacional. E para isso, o texto não pode ter mudança, porque se tiver mudança no texto, ele obrigatoriamente ela volta de novo para o Senado. Então está sendo debatido entre os líderes partidários para que tente se chegar a um acordo para que não tenha mudança de texto, né? O que pode acontecer é supressão de texto, né? Que seja suprimido algum ponto desse texto que veio do Senado, e aí onde mora o perigo, né, por conta da nossa Zona Franca de Manaus, por conta do texto muito bom que foi feito pelo senador Eduardo Braga, lá no Senado, mantendo aí a nossa Zona Franca e protegendo, né, a nossa Zona Franca. Como você falou aí, a gente sofreu mais um ataque de São Paulo, diretamente do governador de São Paulo, né, questionando a CID que foi criada, que é importante a gente possa explicar o que é a CID, que foi incluída no texto lá no Senado. A CID é uma proteção à Zona Franca, aos produtos produzidos na Zona Franca. O que já é produzido aqui vai ter uma alíquota, e o que for produzido fora do polo industrial de Manaus terá um valor adicional, né? Ou seja, isso é para que a gente possa proteger, muito parecido com o que tem hoje o IPI, né? Já funciona dessa forma. Só que a CID, estando na Constituição, a gente vai ter uma segurança jurídica para as indústrias instaladas aqui e para outras que querem que possam vir a se instalar no polo industrial de Manaus. Então essa é uma construção que a gente está fazendo aqui, é uma luta difícil, porque nós somos apenas 8 deputados federais, nós temos uma parte aí dos estados do Norte que também estão conosco, alguns estados do Nordeste, e a gente está buscando aqui articulação política, manter esse texto que veio, ou que se tiver algo que seja retirado, mas que não prejudique essa proteção da nossa Zona Franca. Nós falávamos justamente agora há pouco sobre esse grupo que é muito inferior de deputados em relação a São Paulo, por exemplo, todo o norte, com 7 estados, tem aí 56 parlamentares na Câmara, já só São Paulo 70 parlamentares na Câmara. Então, além do número ser reduzido, a força política também é muito maior ali dos deputados que representam São Paulo. Só que nós tivemos no passado a perda de benefícios e incentivos, ou melhor dizer, tributários para estados do norte que compõem esse sistema de Zona Franca, né? E eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente, porque nós tivemos o governador do Acre ali dizendo que para ele não faz muita diferença a reforma tributária e que ele não ia se esforçar tanto para tentar reverter o que havia de perdas, principalmente ali dentro do contexto de Zona Franca de Manaus.
E então eu queria compreender por que os parlamentares do Norte não estão tão empenhados. É justamente por conta dessa falta ali de composição nos incentivos tributários da Zona Franca? O que acontece, Paulo, é que a indústria na Zona Franca ela é concentrada na cidade de Manaus, né? Esses outros estados que compõem a Zona Franca, eles têm as áreas de livre comércio, né? Que isso é algo que é importante, mas não é a principal matriz econômica desses outros estados da região norte. E aqui a gente tem vamos dizer assim, essa dependência do polo industrial, porque a gente só tem esse modelo de desenvolvimento, a gente só tem essa matriz econômica. Então é óbvio que para o estado do Amazonas é muito mais importante, né, a nossa Zona Franca, por conta dos empregos que são gerados, por conta da arrecadação que isso traz para o estado, né? Então, assim, os outros estados da região norte, de fato, eles não têm, vamos dizer assim, eles não dão tanta atenção para a Zona Franca como a gente precisa dar, né? Mas nesse texto da reforma, esses outros estados da região norte, eles estão contemplados principalmente na questão do fundo, né? Foi criado um fundo de diversificação da economia do estado do Amazonas. Esse fundo nasceu na Câmara dos Deputados no primeiro texto, e quando ele foi para o Senado, o senador Eduardo Braga, em acordo, né, com outros líderes partidários e principalmente dos estados da região norte, para que esses outros estados fossem incluídos também nesse fundo, né, para que possa ajudar no desenvolvimento e na diversificação da economia. Então isso, essa parte do fundo é algo que está atraindo os parlamentares dos outros estados para poder se juntar a gente para defender, né, tanto a questão da CID como também a manutenção do fundo, porque esse fundo também foi questionado pelos outros estados, né, numa retórica que foi criada de que todo o Brasil iria arrecadar através da CID para esse fundo, mas só os estados da região norte que teriam acesso a esse recurso. Quando, na verdade, não é bem isso, porque a CID, Paulo, ele não é um imposto para que vai ter uma ampla arrecadação, porque não vai ter viabilidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do polo de duas rodas. Não vai ter, hoje a indústria que já é instalada, né, aqui na cidade de Manaus, não vai sair daqui para, por exemplo, ir para São Paulo ou ir para outro estado brasileiro. Se ela tiver que sair daqui, ela vai para outro país. Isso a gente viveu isso no polo de concentrados. Quando a gente perdeu, por exemplo, a Pepsi, no decreto presidencial que aumentava o IPI, a Pepsi fechou, ela saiu daqui, mas ela não foi para São Paulo, ela foi para outro país. Então, assim, a gente tem aí essa CID, como eu expliquei, como uma segurança jurídica, para que a gente não fique mais à mercê de um decreto presidencial para poder, da noite para o dia, tirar os incentivos que antes eram dados. E com a CID na PEC, na Constituição, a gente tem essa segurança jurídica para quem já está aqui e para quem quer vir. Deputado, a gente recebeu aqui informação também, acompanhando os debates, de que havia a possibilidade de fatiamento da reforma ou ainda postergação, né? Tipo, votar só o ano que vem. Qual a avaliação que o senhor faz? Como é que está essa situação aí? Existe mesmo essa possibilidade de fatiamento? Eu particularmente, Diane, acho que é improvável tanto fatiar como adiar essa votação, né? Tanto é que o presidente está fazendo uma sessão extraordinária numa sexta-feira, que é muito difícil de você ter uma votação numa sexta-feira na Câmara, né? Então, assim, existe uma vontade muito grande do presidente de poder terminar essa votação ainda esse ano, como eu disse no início, para que seja promulgado pelo Congresso Nacional a PEC para poder entregar para o país. Essa é a única reforma que está sendo debatida no Congresso desde o início do ano, é a principal reforma do país. Então, assim, eu não vejo possibilidade nem de fatiamento, nem de adiamento da votação da reforma tributária. Perfeito. Muito bem. A gente vai continuar acompanhando, então, o deputado Saulo Viana, essa questão da análise da reforma tributária na Câmara Federal. Lembrando que o texto voltou para a Câmara depois de ser aprovado no Senado. E seguiremos acompanhando e contamos aí com as suas informações, deputado, também para passar aqui para
o ouvinte da Band News Difusora e da Agência Cenário. Muito obrigado pela participação conosco. Obrigado, bom dia a todos.